Caríssimos irmãos, nós estamos dentro desta alegria de vivermos o tempo da Páscoa. Nós hoje, dentro desse tempo bonito, abrimos uma janela para celebrarmos São José Operário. A festa de São José é no dia 19 de março, mas São José Operário acabou se associando a esse dia, porque nós comemoramos no dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador. E quando a gente olha para a situação em que se encontra o nosso país, nós não temos muito que comemorar. Mais de 13 milhões de desempregados. Ou seja, as portas, o desemprego batendo às nossas portas, o desemprego entrando nas nossas famílias, o desemprego como que uma sombra que vem assombrando a família brasileira. Então nós recorremos a São José. São José, que na Bíblia é conhecido como o carpinteiro, ou seja, aquele que exerce uma função, que exerce um trabalho braçal. Que ele interceda por nós, para que nós caminhemos cada vez mais na direção da luz. Não é isso que o Evangelho fala? Quanto mais perto da luz nós estamos, mais se revela que nós somos filhos de Deus. Quanto à luz, nós identificamos com Jesus. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram caminhar, andar por caminhos de escuridão. E o Evangelho diz, porque as suas ações eram más. E aí João diz no Evangelho, quem é da luz, quem é da luz, faz com que as coisas brilhem cada vez mais e reconheçam, e olhando para aqueles que são da luz, e olhando para aqueles que são de Jesus, reconheçam, esse aí é um filho amado e querido de Deus. Porque suas ações são boas, porque tudo que ele faz, ele procura se aproximar de Jesus. E aí João também apresenta aqueles que não gostam da luz, ou seja, aqueles que não colocam Jesus dentro das suas vidas, fazem de tudo para que a luz não chegue na sua casa, porque suas ações são más, diz o Evangelho. E para a gente entender bem, nós poderíamos até fazer uma comparação. A dona de casa, quando limpa a sua casa, fecha todas as cortinas, e de repente, um raio de sol entra dentro da casa, e a gente percebe que não ficou bem limpo. Quando as cortinas estão fechadas, tudo parece que está limpinho. Basta entrar um raio de sol na nossa casa, que a gente percebe o pó em cima dos móveis. E é assim que acontece conosco. Quando nós permitimos que a luz de Jesus entre na nossa vida, por mais que eu me sinto limpo, eu vou perceber que tem alguma poeirinha que precisa ser removida. Poeirinha essa que, se não for removida, vai acumulando, vai me fazendo cada vez mais sujo. Por isso é preciso sempre estar perto de Jesus. E perto de Jesus nós vamos perceber o quanto nós precisamos ainda ser limpos. Foi isso que São José fez. São José se aproximava A Bíblia não fala muito da história de São José. Fala apenas que ele era um homem justo. Fala apenas que ele foi escolhido por Deus para ser o pai adotivo de Jesus. Mas, apenas nessas pequenas citações, nós podemos traçar quem foi São José. Um homem do trabalho, um homem que cuidava da sua família, um homem que procurava, junto com Maria, educar o menino Jesus. Um homem que, mesmo sem conhecer o projeto de Deus, aceitou. Um homem que pensava em abandonar a sua esposa e, de repente, diante da grandiosidade do mistério de Deus, ele acreditou. E cuidou do menino Jesus como um pai de verdade. E ensinou um ofício para o menino Jesus, ensinou uma profissão.
o relato daquilo que aconteceu na vida de Jesus, dos 12 anos até os 30, nós não temos quase nada dentro da Sagrada Escritura, mas nós podemos concluir que Jesus foi alguém que estava sempre próximo da sua família. Quem pode negar, ou quem vai negar que Jesus não trabalhou na oficina como carpinteiro junto com José? Quantas mesas, quantas cadeiras Jesus ajudou José a montar ali? A Bíblia não relata nada disso, mas as entrelinhas da Sagrada Escritura muitas vezes falam muito mais do que as próprias linhas. Jesus se espelhava muito em José, trabalhava, e assim ia dando dignidade à vida do trabalho. E hoje recorrer a São José, pedir que São José abençoe aqueles que estão trabalhando, mas pedir também que São José interceda por aqueles que precisam dar dignidade para suas famílias, mas ainda não encontraram o caminho. Rezar pela situação econômica do nosso país, para que possa voltar a gerar emprego quanto antes. O emprego dá dignidade. O emprego nos faz homens e mulheres cada vez mais comprometidos com uma causa. Ao passo que o desemprego parece que tira de nós a autoestima, parece que nos mergulha no mundo de depressão, no mundo de descrença das coisas. Por isso, São José precisa interceder por nós hoje. Da mesma forma que ele constituiu a dignidade da sua família, que ele nos ajude a também dar dignidade para as nossas famílias. Que nós, a exemplo de São José, também nos aproximemos cada vez mais da luz. Luz que é o próprio Cristo. E quanto mais perto da luz, mais a gente consegue perceber. Nós também precisamos mudar alguma coisa em nós. Nós precisamos deixar para trás as roupas do homem velho, do homem sujo, e aos poucos ir vestindo essa roupa do homem da luz, do homem que se aproxima de Jesus, do homem que faz a sua vida parecida com a vida de Jesus. Que São José interceda por nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.